Quase um século atrás, Edwin Hubble descobriu que o universo está ficando maior. Medições modernas de quão rápido ele está se expandindo discordam da velocidade em que isso acontece, sugerindo que nossa compreensão das leis da física pode estar errada. A expectativa era de que a entrada em operação do telescópio espacial James Webb resolvesse o que ficou conhecido como tensão cosmológica. Mas, aparentemente, isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto. É o que afirma a matéria publicada pela revista Quanta. Uma análise muito aguardada das observações do telescópio, divulgada recentemente, mais uma vez coleta taxas de expansão conflitantes de diferentes tipos de dados. Segundo a Quanta, duas equipes rivais lideraram o esforço para medir a taxa de expansão cósmica, que é conhecida como constante de Hubble. Uma dessas equipes, liderada por Adam Rees, da Universidade Johns Hopkins, tem consistentemente medido a constante como sendo cerca de 8% maior do que a previsão teórica de quão rápido o espaço deveria estar se expandindo, com base nos ingredientes conhecidos do cosmos e nas equações governantes. Pode parecer pouco, mas essa diferença, conhecida como tensão de Hubble, sugere que no modelo teórico do universo pode estar faltando alguma coisa, algum ingrediente ou efeito extra que acelera a expansão cósmica. Tal ingrediente pode ser uma pista para uma compreensão mais completa do universo. Rees e sua equipe divulgaram sua última medição da constante de Hubble com base em dados de Webb, obtendo um valor que concorda com suas estimativas anteriores. Mais recentemente, uma equipe rival liderada por Wendy Friedman, da Universidade de Chicago, usando as observações do telescópio Webb de 3 tipos de estrelas, afirma que os resultados de 2 dos tipos produzem estimativas da constante que se alinham com a previsão teórica, enquanto a terceira, o mesmo tipo de estrela que Rees usa, corresponde ao valor mais alto de sua equipe. Que os 3 métodos discordem não nos diz nada sobre física fundamental. Isso nos diz que há algum erro sistemático em um ou mais métodos de distância, disse Friedman. Resultados de Friedman foram submetidos ao The Astrophysical Journal, mas ainda não passaram por uma revisão formal por pares, onde pesquisadores externos verificam anonimamente os dados e a análise, afirma a Quantum Magazine. Saul Perlmutter, um cosmologista ganhador do Prêmio Nobel da Universidade da Califórnia, que viu a pré-impressão da equipe antes de seu lançamento, disse à Quanta que os resultados sugerem que podemos ter uma tensão de Hubble apenas dentro das medições baseadas em estrelas. Esta é a tensão que realmente temos que tentar descobrir, mais do que tentar inventar novos modelos cosmológicos. Rees, após estudar a pré-impressão, disse à Quanta que ele discorda do pequeno conjunto de supernovas que a equipe de Friedman usou em uma etapa da análise, o que ele diz que pode enviesar os resultados. As novas medições são adoráveis e, de fato, estão em excelente concordância com as mesmas medições obtidas vários anos atrás pelo nosso grupo. Então, as medições de distância parecem estar sob controle, ele disse. No entanto, temo que este estudo de uma amostra tão pequena de supernova dê uma impressão um tanto enganosa do valor da constante de Hubble. Os resultados vêm depois de meses de drama nos bastidores, quando Friedman inicialmente pensou que sua análise havia matado a tensão de Hubble, apenas para vê-la voltar rugindo à vida. A parte difícil de avaliar a expansão cósmica é medir distâncias a objetos no espaço. A astrônoma americana Henrietta Leavitt
descobriu pela primeira vez uma maneira de fazer isso em 1912, usando estrelas pulsantes chamadas cefeidas. Essas estrelas piscam a uma taxa que se relaciona com sua luminosidade. Depois de saber o quão luminosa uma cefeida é, você pode comparar isso com o quão brilhante ou fraca ela parece para estimar a distância de sua galáxia. Edwin Hubble usou o método de Leavitt para medir as distâncias até um punhado de galáxias com cefeidas, descobrindo em 1929 que galáxias mais distantes de nós estão se afastando mais rápido. Isso significa que o universo está se expandindo. Hubble fixou a taxa de expansão em 500 km por segundo por megaparsec, o que significa que duas galáxias separadas por 1 megaparsec, ou seja, 3,2 milhões de anos-luz, voam para longe a 500 km por segundo. As medições da constante melhoraram à medida que os astrônomos melhoraram na calibração da relação entre a frequência de pulsação das cefeidas e sua luminosidade. Ainda assim, toda a abordagem era limitada. Para medir a distância até as galáxias através da vastidão do universo, os cientistas precisariam de uma nova abordagem. Na década de 1970, pesquisadores começaram a usar cefeidas para calibrar as distâncias até supernovas brilhantes, permitindo medições mais precisas da constante de Hubble. Friedman liderou uma campanha de observação de vários anos usando o telescópio Hubble, e em 2001, ela e seus colegas anunciaram uma taxa de expansão de 72 km por segundo megaparsec, estimando-se que isso representaria no máximo 10% de incerteza. Ries, que é um dos descobridores da energia escura, ganhadores do Prêmio Nobel, entrou no jogo da expansão cósmica alguns anos depois. Em 2011, sua equipe publicou um valor da constante de 73 km por segundo megaparsec, com uma incerteza estimada de 3%. Em 2013, cosmólogos usaram as observações do telescópio Planck sobre a luz restante do universo primitivo para determinar a forma e a composição detalhada do cosmos primordial. Eles então conectaram esses ingredientes à teoria geral da relatividade de Einstein e evoluíram o modelo teórico para frente para quase 14 bilhões de anos, para prever o estado atual do universo. Essa extrapolação prevê que o cosmos deveria estar se expandindo atualmente a uma taxa de 67,4 km por segundo megaparsec, com uma incerteza inferior a 1%. A medição da equipe de Ries, mesmo com uma precisão melhorada, permaneceu em 73. Esse valor mais alto implica que as galáxias hoje estão se afastando mais rápido do que deveriam, de acordo com a teoria. Se for uma característica real do universo, então está nos dizendo que estamos perdendo algo no mundo cosmológico, disse Ries. Esse algo faltando seria o primeiro novo ingrediente do cosmos a ser descoberto desde a energia escura. Teóricos especulam sobre sua identidade. Talvez seja uma forma adicional de energia repulsiva que durou um breve tempo no universo primitivo, ou talvez sejam campos magnéticos primordiais gerados durante o Big Bang. Ou talvez o que está faltando tenha mais a ver conosco do que com o universo. Alguns cosmólogos, incluindo Friedman, suspeitam que erros não conhecidos são os culpados pela discrepância. O argumento mais comum nesse sentido é que as estrelas cefeidas vivem nos discos de galáxias mais jovens, em regiões lotadas de estrelas, poeira e gás. Mesmo com a resolução primorosa do Hubble, você não vê uma única cefeida. Você a vê sobreposta a outras estrelas. Esse congestionamento complica as medições de brilho. Quando o telescópio Webb foi lançado em dezembro de 2021, Ries e seus colegas recorreram à sua poderosa câmera infravermelha para perfurar a poeira nas regiões lotadas onde vivem as cefeidas.
Eles buscaram testar se a aglomeração tem um efeito tão forte quanto Friedman e outros pesquisadores alegaram. Quando compararam os seus novos números com as distâncias calculadas a partir dos dados do telescópio Hubble, vimos uma concordância fenomenal, disse Gangadip Anand, um membro da equipe baseada no Space Telescope Science Institute. Isso nos diz basicamente que o trabalho que foi feito com o Hubble ainda é bom. Os seus últimos resultados com o Webb reafirmaram o valor da constante que mediram com o Hubble há alguns anos, 73 mais ou menos 1 km por segundo megaparsec. Dada a preocupação com a aglomeração, no entanto, Friedman já havia se voltado para estrelas alternativas que poderiam servir como indicadores de distância. Elas são encontradas nos arredores das galáxias, longe da multidão. Um tipo é a estrela gigante vermelha, que é uma estrela idosa com uma atmosfera inchada que brilha intensamente em luz vermelha. À medida que envelhece, uma gigante vermelha acabará por inflamar o hélio em seu núcleo. Naquele momento, tanto a temperatura da estrela quanto seu brilho caem repentinamente, disse Kristen McQueen, uma astrônoma do Space Telescope Science Institute, que liderou um projeto de telescópio Webb para calibrar medições de distância com gigantes vermelhas. Uma galáxia típica tem muitas gigantes vermelhas. Se você plotar o brilho dessas estrelas em relação às suas temperaturas, verá o ponto em que o brilho delas cai. A população de estrelas logo antes da queda é um bom indicador de distância, porque em cada galáxia essa população terá uma distribuição similar de luminosidade. Ao comparar o brilho observado dessas populações estelares, os astrônomos podem estimar distâncias relativas. Como qualquer método, os físicos devem deduzir a distância absoluta de pelo menos uma galáxia âncora para calibrar toda a escala. Para sua âncora, Rees, Friedman e outros grupos usam uma galáxia próxima em comum, cuja distância absoluta foi determinada geometricamente através de um efeito de paralaxe. Usar gigantes vermelhas como indicadores de distância é mais complexo do que usar cefeidas. No entanto, McQueen e seus colegas usaram 9 filtros de comprimento de onda do telescópio Webb para entender precisamente como seu brilho depende de sua cor. Friedman e sua equipe solicitaram tempo do telescópio Webb para observar gigantes vermelhas, estrelas gigantes ricas em carbono que pertencem ao que é chamado ramo gigante assintótico, junto com indicadores de distância mais estabelecidos, as cefeidas em 11 galáxias. Sou uma forte defensora de métodos diferentes, disse a cientista Abigail Lee. Os 3 grupos calcularam suas medidas de distância com um deslocamento aleatório exclusivo adicionado aos dados. Quando se encontraram pessoalmente, eles removeram cada um dos deslocamentos e compararam os resultados. Todos os 3 métodos deram distâncias semelhantes dentro de 3% de incerteza. Foi de cair o queixo, disse Friedman. A equipe calculou 3 valores de constante, um para cada indicador de distância. Todos ficaram dentro do intervalo da previsão teórica de 67,4. Naquele momento, eles pareciam ter apagado a atenção de Hubble. Mas quando eles aprofundaram sua análise para escrever os resultados, eles encontraram problemas. A análise das gigantes ricas em carbono foi boa, mas as outras 2 estavam erradas. A equipe notou que havia grandes barras de erro na medição de gigantes vermelhas. Eles tentaram reduzi-las incluindo mais estrelas, afirma a Quanta. Mas quando fizeram isso, descobriram que a distância até as galáxias era menor do que eles pensavam inicialmente. A mudança produziu um valor de constante maior. Na análise das cefeidas, a equipe de Friedman descobriu um erro. Em cerca de metade das cefeidas, a correção para a aglomeração havia sido aplicada 2 vezes. Corrigir isso aumentou significativamente o valor da constante resultante. Isso nos trouxe mais acordo com Adam Rees,
o que deve deixá-lo um pouco mais feliz, disse Friedman. A tensão de Hubble foi ressuscitada. A combinação dos métodos e incertezas produziu um valor médio da constante de 69,93, com uma incerteza de 4%. Essa margem de erro se sobrepõe tanto à previsão teórica para a taxa de expansão cósmica, quanto ao valor mais alto da equipe de Rees. Ainda não temos, eu acho, a evidência para concluir inequivocamente que há uma tensão de Hubble, disse Friedman. As equipes de Rees e Friedman também prevêem que os próximos anos de observações do telescópio James Webb permitirão que eles encontrem uma resposta com seus métodos tradicionais baseados em estrelas. Com a melhoria dos dados, isso vai ser resolvido. Eu acho que bem rápido, disse Friedman. Vamos chegar ao fundo disso. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow.